aproveitando o ensejo em que meu amigo, irmão Delano Motê me conduz, faço questão de dizer para que ninguém imagine que num trabalho dessa natureza eu esteja dirigindo o veículo ao mesmo tempo, né? Seria irresponsável com a minha existência física e a de outros que estejam trafegando na mesma via pública, como eu tenho um percurso relativamente extenso para uma pequena metrópole como são as capitais nordeste de uma forma geral. Aracaju tem próximo a 900 mil habitantes na sua área metropolitana. Há um tempo maior de percurso que eu posso aproveitar de diverso modo como esse. Eu gostaria apenas de lembrar a todos de uma data histórica muito conhecida, mas para fazermos uma reflexão metafórica, educativa, edificante, a pedido dos bons espíritos que nos acompanham. Estou gravando a madrugada de 7 de agosto essa mensagem, e ontem, 6 de agosto, nós fizemos a celebração, se é que nós podemos chamar de celebração, no nível profundo de psicologia, sim, do 68º aniversário da explosão da bomba de Hiroshima. No próximo dia 9 de agosto, 68º aniversário da bomba de Nagasaki. Os dois primeiros artefatos nucleares e únicos a serem utilizados contra agrupamentos humanos. As demais experimentações de explosões aconteceram apenas em caráter de teste ou de ameaça velada ao polo oposto, como foi o caso das duas superpotências nucleares no transcurso da Guerra Fria. Mas essa data tão, vamos dizer, sombria, esse marco vergonhoso, indigno da história da humanidade na Terra, que selou o fim da Segunda Guerra Mundial, no caso, no que concerne o Japão, porque na Europa, com a Alemanha e Itália, já havia sido encerrada a guerra em 8 de maio daquele ano. Esse momento trágico deve ser compreendido como um momento místico nesse universo de múltiplas dimensões de significado para todos os eventos, de multiplicidade também de possibilidades de interpretação. Por conseguinte, nós devemos procurar ver o que há de construtivo ou que tipo de aplicação positiva possa se dar a esse evento histórico que não pode ser apagado de nossas memórias, para que não seja repetido sobremaneira, porque os arsenais nucleares são exponencialmente maiores do que naquela época que ainda estávamos praticamente na fase de experimentação no campo da tecnologia bélico-nuclear. Muito bem, com esse potencial que ainda existe, de 50 vezes aproximadamente, com todas as ogivas nucleares que estão aí à disposição para serem acionadas por as estruturas militares que são proprietárias desses artefatos nucleares, mísseis, etc., de 50 vezes destruir toda a biosfera da Terra, nós não podemos esquecer essa data e lembrar que precisamos gerar uma combustão extraordinária em nossas almas pelo acúmulo de energia informacional, consciencial, meditativa, oracional, inspirativa, pela realização das boas obras e, sobremaneira, para que essas boas obras aconteçam em boa sintonia, ou seja, as obras benemerentes, filantrópicas, ou tão só amorosas no circuito de nossa atividade profissional, mesmo de nossas funções domésticas, íntimas, para que haja sentimento, esse plano fundamental do sentimento, que nós rompamos com os paradigmas cristalizantes que nos desmerecem, envilecem e rebaixam a nossa dignidade humana, nossa capacidade de sermos solidários, nossa capacidade de desenvolvermos laços de interdependência a serviço do bem comum. Nesse momento
desse intervalo, dessas duas datas, 6 e 9 de agosto, que foi de 1945, o momento trágico, ou os dois momentos trágicos da eclosão das duas bombas nucleares, que nós reflitamos o que podemos fazer em nossas próprias vidas para potencializar o aproveitamento dos nossos talentos, das nossas habilidades, dos nossos recursos interpessoais, das nossas aptidões vocacionais, para tudo isso ser colocado a serviço do nosso e do bem dos nossos semelhantes, necessariamente, porque se não for para os semelhantes, não será um bem verdadeiro para nós mesmos. Só para não deixar essa data passar em branco a pedido dos bons espíritos, estamos aqui a trazer essa reflexão para todos nós. Nossa Senhora, Nosso Senhor, Anjo Bruto Gabriel, nos abençoe a todos. Irmão em Cristo, como professor e canal em processo de burilamento, melhor dizer, aprimoramento, Benjamin Teixeira de Aguiar. Um pequeno complemento, amigas e amigos, só para não parecer que a gente está fazendo um exercício de interpretação metafórica exagerado, é que de fato a evolução, seja a filogenética, segundo estudos paleontológicos, seja a própria observação do desenvolvimento do processo de integração psicológica nas personalidades humanas, costuma se dar não de modo linear, e sim por processos de acúmulos progressivos de informação, como aquela questão do salto quântico. O salto de uma órbita para outra no interior de um átomo, de um elétron, acontece sem que haja a passagem pela faixa intermediária de espaço, se é que assim podemos dizer, mas apenas pela mudança da carga elétrica desse elétron. O mesmo acontece, por exemplo, no período cambriano da evolução das espécies, no espaço de 5 a 10 milhões de anos, praticamente, a maior parte dos troncos filogenéticos conhecidos surgiram, e nada do que em centenas e centenas de milhões de anos antes pudesse ter acontecido minimamente comparável. Então, assim como depois também, em termos relativos, proporcionais ao crescimento, ao desenvolvimento, à complexificação dos organismos nesse período, nós temos que compreender que, tanto como os processos de explosão atômica, de energia de origem atômica, que há um aproveitamento máximo de recursos mínimos no sentido destrutivo, assim como a energia nuclear para fins pacíficos e de benefícios humanos, não é? Nas usinas nucleares, isso pode ser aplicado de forma muito benéfica, embora hoje seja questionável. Existe esse princípio para as mentes humanas, para sociedades, comunidades humanas em qualquer proporção que se imagine, ou seja, a comunidade de uma família, de uma organização, seja privada ou pública, de um segmento social, de uma nação inteira, da Terra como um planeta como sendo uma comunidade, uma civilização que cada vez mais se faz integrada e concomitantemente divergente em sua policromática diversidade cultural, etc. Não é um exagero alegórico, é uma possibilidade, embora difícil de ser ativada, assim como difícil foi desenvolver-se a tecnologia nuclear. Cada um encontrar o seu ponto central, o ponto-chave para o desencadear pela vocação, pelo espírito de serviço, de ideal, daquilo que temos que fazer na presente existência física, nós que estamos encarnados, porque somos inquilinos de nossos corpos, sem sabermos por quanto tempo estaremos desfrutando desse tesouro inestimável. Muito difícil retornar. Para nós que acreditamos na multiplicidade de existências físicas, para quem acredita apenas na unicidade da vida física, então esse valor deve ser potencializado ao infinito. Então que nós saibamos, sem perfeccionismos e paranoias, sem histerias, mas procurando ser conscienciosos, judiciosos e responsáveis com a utilização dos recursos que nos são ofertados, para que nós possamos ter uma vida plena de significado e de experiência partilhada com nossas irmãs e irmãos em humanidade. Só esse
Não é pós-scriptum porque não é escrito, é falado, né? Pós-ditum, acredito que seja isso, não sei ao certo como se diz em latim, só para brincar um pouco com vocês. Nossa Senhora e Nosso Senhor os abençoem a todos nessa importante reflexão que pode trazer frutos significativos para todos nós em matéria de evolução espiritual, desenvolvimento psicológico e também de coeficiente de felicidade pessoal e de serviço ao bem comum. Muita paz, irmão do Espírito Benjamin.